Hoje é dia 10 de agosto do ano de 2022 e pelo calendário judaico é o 13 de Ave do ano 5782, à tarde com a Torá. Nós estamos aqui com a Paraxá da semana e a Paraxá da semana ela está conectada em Devarim, Deuteronômio, onde nós estamos no nosso quinto livro desse ciclo dos estudos de Torá. Nesse quinto livro, nós estaremos aí nos preparando para o encerramento, desse ciclo dos estudos de Torá, e nesse sentido nós estaremos concluindo mais um calendário dos estudos da Torá. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, a quarta-feira, e nós estamos no quarto dia para o Shabat. E nesse aspecto, então, nós estamos na nossa quarta leitura da semana. Então, hoje nós temos aí diante de nós, a palavra inicial do nosso Rebbe, falando para nós sobre a questão de liberação, Ontem nós vimos sobre a questão dos oponentes, hoje nós vamos ver sobre a questão de liberação, E dentro dessa palavra nós vamos ver aí que o Rebbe diz assim: não sejas como um gato gordo. O que será que significa isso, hein? E também vamos ver a nossa quarta leitura, onde nós temos aí sobre a repetição dos 10 ditos, Haseret Hadibrot, os 10 mandamentos, as 10 palavras de Hashem, Os 10 mandamentos, sempre lembrando, que é uma base de todos os princípios dos 5 primeiros livros da Bíblia. Preceitos, leis, estatutos e etc, e etc. Então, os 10 ditos é a base. E dentro desse aspecto, quando alguém desinformado, ele chega e fala para você assim: você está vivendo o Antigo Testamento, você está vivendo pela lei, Com aquele menosprezo, um menosprezo recheado de ignorância, falta de conhecimento, você simplesmente responde assim: eu vivo, sim, pela lei, baseado principalmente nos 10 mandamentos. Se você não vive pela lei, você vive pelo quê? Entendeu? Então é aquele negócio, as pessoas muitas vezes falam com tanta ignorância, falta de conhecimento da verdade, que eles falam: você vive pelo Antigo Testamento, você vive pela lei, que coisa babaca essa sua, Nós não, nós vivemos pela graça. Então, fique você com a sua graça que te leva à desgraça, porque nós vivemos pela lei, baseado nos 10 mandamentos. E você vive do quê? Tá vendo só como as pessoas falam sem conhecimento? É a famosa ignorância, entendeu? Então é nesse aspecto aí, ok? Então nós vamos ver a repetição dos 10 mandamentos, Outra questão aí, quando os ignorantes, os que não têm conhecimento da verdade, apenas conhecem superficialmente, entendeu? Então você simplesmente fala assim: eu vivo pela lei porque eu vivo pelos 10 mandamentos, que é a base de tudo, de todos os princípios. Dentro dos 10 mandamentos está implícito o famoso Levítico, capítulo 19, verso 18, que vocês acham que pertencem a vocês, mas não, pertence ao mundo judaico, pertence aos 5 primeiros livros da Bíblia, pertence ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que diz, Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Isto é lei, viu, fulano? Eu vivo por esta lei. E você vive do quê? Eu vivo pela lei. A lei dos 10 ditos de Hashem, o Eterno.
em que nesses 10 mandamentos, os 5 primeiros se resume amar a Deus, somente a Deus, a Ele amar e a Ele servir. E os outros 5 mandamentos, está exatamente escrito isso, Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Por isso que eu não minto para você, eu estou falando para você a verdade. Eu vivo pela lei, fulano. Não quer viver comigo pela lei? Porque pela lei eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque os últimos 5 mandamentos é exatamente amar o próximo a ti mesmo. Por isso que eu não minto, não falo falso testemunho, eu não cobiço a mulher alheia, não cobiço as coisas pertencentes ao próximo, eu não mato, não roubo, eu não cometo adultérios e não levanto falso testemunho contra o próximo. Está vendo só, fulano, como você está falando sem conhecimento? Isto são leis, são mandamentos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês, além de tomarem posse de forma inadequada, como se isso fosse invenção de vocês, mas na realidade é Deus que disse a Moshe e ao povo judeu, e através do povo judeu para as nações. Então, está vendo como é bom viver pela lei? Gente, não cutuca a onça com vara curta, que a onça, ela ama beber água. Entendeu? É por aí. Então, nós vamos ver a repetição dos 10 ditos de Hashem. E vamos entrar um pouquinho dentro do chamado jardim, né? O jardim da Torá, né? E nós vamos ver o que os nossos sábios trazem com referência ao jardim da Torá. Para o Hashem, é isso daí. Então, o nosso Shalom começa com a Benedita Maria, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. A Ana Emília, lá no YouTube. A Márcia da Gama Adomaites, da cidade Douradina, lá no Mato Grosso do Sul. O Caetano Fajardo, Rio de Janeiro. A Vilma Maria, também do Rio de Janeiro. O Bruno e a sua esposa Andréia Moraes, lá da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. A Ione Vieira, de João Pessoa, Paraíba. A Brenda Ribeiro, aqui de Bauru, a nossa região. O Roberto Matias, lá de Santo André, Grande São Paulo. O Silvaldo Alves Leão. O Domingos Lima, de Itacoatiara, Amazonas. O Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina. O Felipe Costa, de Oliveira, Benenoar, lá de Manaus, Amazonas. Maria do Socorro Salles, lá de Brasília. O Ronaldo e a esposa Maristela Maciel, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. O José Hélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo. A Mary Ana Roque, Manaus, Amazonas. O Carlos Magno Andrade Reis, lá de Simões Filho, na Bahia. A Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro. A Radassa Todá, lá do YouTube. Martina, Evanilde Santana. Marinalva Nascimento, da cidade de Casinhas, Pernambuco. Euler Ramos, Pirapora, Minas Gerais. Edilene Cardoso. O Rafael Vale. A Olga Alencar Fausto. E o nosso Mazal Tov de hoje vai para o Lucas, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, filho do casal Delci Manuela José, né? Então, ao Lucas, né, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, com todas as boas sortes e bênção da parte de Hashem, com muita proteção, saúde, sucesso a este jovem Lucas, com todas as providências divinas para a sua vida. Sucesso, amado. Shalom, shalom, Mazal Tov. Ok? A primeira palavra do nosso Rebbe nos fala sobre liberação. Vamos ouvir o que o Rebbe diz? Então, o Rebbe, ele diz
assim. O começo são difíceis, todos os começos são difíceis, por uma boa razão. Se eles fossem fáceis, nós nos arrastaríamos sem pressa a cada novo empreendimento, como um gato gordo comodista, né? Sabe aquele famoso desenho, né, do Garfield aí, né? É naquele estilo lá. Comilão, dorminhoco, preguiçoso, se arrastando, né? De um ponto de vista particularmente falando, né? É uma péssima mensagem para as crianças esse desenho aí. Mostra um gato gordo, preguiçoso, comodista, indiferente, e ele está sempre na glutonaria. Então, todos os começos são difíceis, né? Se fossem fáceis, seria uma boa ser Garfield, entendeu? Quando você começa confinado numa jaula de ferro, um tigre é liberado. O que significa confinado numa jaula de ferro, que o Rebbe diz aqui, e um tigre é liberado? Então vejam bem, confinado numa jaula, você pode estar aí discernindo, confinado numa jaula, o medo. Você estar confinado, dominado por adversidades e oponentes. Lembra que nós falamos de oponentes ontem. Então essa jaula de ferro que o Rebbe quer dizer aqui, mostra, é no sentido de ele limitar a sua ação. Você ficar prisioneiro, fica em casa, entendeu? Então você fica em casa, você fica prisioneiro, você fica numa jaula de ferro. E o mundo está andando. E você está preso numa jaula de ferro. Mas, se você, no bom sentido, dá um chute na porta, por assim dizer, ou seja, você fala, não, eu não vou ficar prisioneiro aqui, eu não sou escravo. Deus me deu a liberdade. E se Ele me deu a liberdade, eu preciso vivê-la com responsabilidade e com sabedoria e temor aos céus. E aí então sai um tigre liberado, ou seja, realmente disposto a enfrentar as adversidades e estar aí, sempre em frente. Um tigre que arrebenta a porta da jaula e parte com ímpeto para o ataque, né? É este tigre que o Rebbe diz que sai da jaula de ferro. E o que significa realmente parte com ímpeto para o ataque? Significa ação, atitude. É você não ser prisioneiro, mas você realmente tomar posse da liberdade que Deus te dá para que você possa cumprir a tua missão. A missão de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, é hora, tigre, onça, é hora de beber água e não dar moleza para os oponentes, para o sistema, para as adversidades que são usadas por aqueles que estão a serviço do mal para calar a tua boca. Fazer com que você, entre aspas, coloque o rabinho no meio das pernas e fique quieto, fique em casa. Entendeu? O jogo é bruto, gente. Pensa que viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é moleza? Abençoe as jaulas, as paredes de tijolos intransponíveis, os rios de fogo que se encontram no início de toda viagem, que vale a pena fazer. Sem eles, só seríamos tão poderosos quanto aparentamos. Ou seja, aqui nessa parte final
do ensino do nosso Rebbe, ele diz que precisamos realmente agradecer a Deus pelas jaulas, as paredes, significa exatamente a dificuldade, as adversidades, né? Os oponentes que se colocam diante de você e de você ser livre, que querem te aprisionar, e além deles está a sua liberdade, mas você precisa decidir agora se você realmente quer ser livre ou não. Então agradeça exatamente todas essas adversidades, porque quando você rompe as jaulas, quando você rompe as paredes aparentemente intransponíveis, é porque quando você rompe confiado em Hashem. Você rompe confiado no Eterno, na sua palavra e na missão que ele confiou a você, de ser um mensageiro de Hashem, de você ser um embaixador de Deus, de você ser um shaliach, um emissário, um enviado do Todo-Poderoso para cumprir uma missão soberana neste presente hoje. Está disposto? Você precisa tomar posse, coragem, ousadia, destemor, entusiasmo, alegria, fervor para viver a sua missão. E então, uma coisa é certa: sem estas coisas, sem romper a jaula, sem romper os oponentes e obstáculos que estão pela frente, então você seria apenas alguém, entre aspas, poderoso, né? Quanto à aparência, ou seja, parece que você é, mas não é. Parece que você é bom, mas não é. Parece que você é forte, mas não é. Parece que você tem a força, mas não tem. Entendeu? Só somos fortes, só somos poderosos quando nós nos colocamos à disposição de fazer o serviço divino e cumprir com a missão que ele confiou a cada um de nós. Baruch Hashem? Vamos lá. Ok. Luciana Rodrigues, lá de Marília. Malu, distrito de São Sebastião, Brasília. O casal Edilane Minorello e o Claudemir Bauru, aqui a nossa região. Quem mais está por aí? O Danilo da Silva, né? Lá de Quixadá, Ceará, Baruch Hashem. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, Baruch Hashem. Quem mais? Tem mais gente por aí, só que, por enquanto, só esses nomes que apareceram para mim aqui, ok? Os demais dão um shalom aí que vai aparecendo. Acho que vai aparecendo aqui, né? A tecnologia é uns negócios engraçados, né? Tem hora que vai, tem hora que não vai. Mas vamos lá, mas nós vamos em frente, né? A nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura está no capítulo 5 de Deuteronômio, Devarim, palavras. E aqui nós temos do verso 1 até o verso 18, a repetição dos 10 mandamentos. Então vamos lá, na repetição dos 10 mandamentos, e na sequência nós vamos ver o que os nossos sábios falam para conosco sobre o jardim da Torá. Vamos lá? Moshe chamou todo Israel e lhes disse: escute, Israel, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu falo em seus ouvidos hoje. Estudem-nos e sejam cuidadosos em observá-los, né? Só para esclarecer, né? Nós usamos o Rumash, né? Da edição Mayanot, né? Onde temos aí os comentários de Irash, comentários do Targum Onkelos, as Raftalot e os comentários compilados de textos rabinos clássicos
e também das obras do nosso Rebbe de Lubavitch, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel. Então esse daqui é um Rumash que nós sempre estamos usando aqui. O outro Rumash que nós usamos é da editora Yad Mordechai, né? Lá da Bait, né? Chabad Central, né? Que é aqui de São Paulo, né? Que é esse outro aqui. São os dois Rumash que nós sempre estamos usando. Vamos colocar aqui, acho que dá para ver. Então esses são os dois Rumash que normalmente nós baseamos aqui os nossos estudos, né, para trazermos aqui aos nossos amados, né? Vejam bem, amados, nós não estamos aqui preocupados, né, como antigamente, né, dentro do mundo religioso aí, né, preocupados com o sentido de trazer novas revelações, né, dentro daquele âmbito lá. Mas nós estamos aqui realmente preocupados assim, trazermos as pessoas ao conhecimento das verdades que sempre existiram, mas que são novidades para muitos de nós, né? Então, nós estamos aqui nesse sentido, trazer a verdade como boas novidades para o conhecimento, porque muitas coisas nós não conhecíamos e ainda não conhecemos muito e muitas coisas, né? Estamos aí passo a passo dentro do nosso compasso, ok? Então, nesse sentido, nós vamos aí trazendo esse conhecimento, né? Nós não estamos, entre aspas, né? Nós não estamos trazendo nenhuma revelação nova, entendeu? Nós estamos trazendo aqui a luz, ao conhecimento, à superfície, para que as pessoas possam conhecer verdades que estavam encobertas até então. Entendeu? Então é nesse sentido aqui, tá? Então, graças a Hashem, pelos nossos sábios, pelos nossos mestres. Nós estamos aqui apenas como atalaias, né? Como porta-vozes destas verdades para trazer a luz para o conhecimento das pessoas, ok? Então é isso daí. Então, né, a nossa quarta leitura, né, repetição dos 10 mandamentos, ok? Então diz assim, Moshe chamou todo Israel e lhes disse, escute Israel os mandamentos, né? E estudem-nos e sejam cuidadosos em observá-los. Verso 2 do capítulo 5, Deus, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horeb, né? Significa o Monte Sinai. Então, o Monte Sinai, outro nome dado a ele, Horeb, ou Horeb, né? Como é a tradução mais comum que tem por aí, né? Deus não fez este pacto somente com nossos ancestrais, mas conosco, todos nós que estamos vivos hoje aqui, né? Então aqui Moshe ele está trazendo de fato a questão, esse pacto aqui não foi feito só com os nossos antepassados lá atrás, por volta de 40 anos atrás, mas também com todos nós que estamos aqui vivos hoje, né? Ao mesmo tempo, isso daqui está trazendo uma realidade na repetição dos 10 mandamentos, uma realidade para todas as gerações posteriores, até a atualidade, tanto para judeus como para não judeus. É para a humanidade os 10 ditos, as 10 palavras, Haseret Hadibrot, ok? Também estamos aí com a Yaritza Verônica Sanches Robles, né? Lá do Chile, Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Yaritza. Continuando, verso 4, na montanha Deus falou com vocês de dentro do fogo, face a face. Naquela ocasião eu estive entre Deus e vocês, para relatar-lhes a palavra de Deus, pois vocês estavam com medo de fogo, e vocês não subiram a montanha. Deus falou a vocês dizendo, eu sou Deus, o Deus de cada um de vocês. Quem tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão? Você não terá um ídolo de outras deidades enquanto eu existo.
Você não fará para si uma imagem esculpida ou qualquer figura daquilo que está nos céus acima e que está na terra abaixo, ou do que está na água sob a terra. Você não se curvará diante delas e nem as adorará, pois eu, Deus, seu Deus, sou um Deus que é zeloso em executar punição que retribui a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre as terceira e quarta gerações daqueles que continuam no caminho de seus pais para odiar-me. Ou seja, toda idolatria é uma manifestação de ódio a Deus. Toda idolatria é uma manifestação de ódio a Deus. Mesmo que a pessoa diga, eu não odeio Deus, mas a mensagem oculta atrás de cada ídolo é exatamente esta. É um ódio para com o único Deus vivo e real, o único Criador, o único Salvador. Continuando, verso 10. Mas eu ajo com benevolência com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos por 2000 gerações. Você não usará o meu nome, o nome de Deus, seu Deus, em vão, pois Deus não absolverá ninguém que usa seu nome em vão. Então, aquela questão, né? As pessoas falam aí Deus por qualquer banana. Falam aí, ai meu Deus, né? Juro por Deus, e por aí afora vai. Cuidado com essa história. É perigosa, né? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, chegando por aí, Baruch Hashem. Verso 12. Guarde o dia do Shabat para santificá-lo, como Deus ordenou a você em Mará, antes da entrega da Torá. 6 dias você trabalhará e realizará todo o trabalho, mas o 7º dia é um Shabat para Deus, seu Deus. Você não fará nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, e nenhum de seus outros animais, e seu convertido, que está dentro de seus portões, de modo que seu servo e sua serva possam descansar assim como você. Você se lembrará que foi escravo na terra do Egito, e que Deus, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido, para que você o servisse. Portanto, Deus, seu Deus, ordenou a você fazer o dia do Shabat. Honrará teu pai e tua mãe, como Deus ordenou a você em Mará, para que seus dias sejam prolongados na terra que Deus, seu Deus, está lhe dando. Então aqui, até o verso 16, nós temos os 5 primeiros mandamentos. Esses 5 primeiros mandamentos é uma relação do ser humano para com Deus. Então, dentro de todo esse aspecto dos 5 primeiros mandamentos, quando o ser humano ele viola um deles, então ele precisa estritamente, diante de Deus, fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro, genuíno e real arrependimento, ok? Aí ele recebe o perdão de Deus. Com referência ao 5º mandamento, que está sobre a questão de honrar pai e mãe, aqui a pessoa que viola esse 5º mandamento, né, não honra pai e mãe, desonra, xinga, agride ou coisas semelhantes, ok? Além dele para ele fazer a techuvá real, verdadeira, né, que realmente configure um arrependimento, o que é o arrependimento em si? Não voltarei mais a cometer tal delito, melhor dizendo. Porque violação dos mandamentos é crime, é lei. Violação de qualquer dos mandamentos, né, os 10 mandamentos que é para todas as nações, para judeus e não judeus. As 7 leis universais, as 7 leis de Noé, né, que estão implícitas dentro dos 10 mandamentos, são leis. Todo rompimento de lei é crime. Então, por isso, quando aquele cidadão que não tem o conhecimento da verdade, e ele fala que você vive pela lei, você fala, sim, eu vivo pela lei, porque é pela lei
que eu encontro a vida eterna, que são os 10 ditos, e estão implícitos dentro delas 7 leis universais. Entendeu? O que é viver pela lei? É que eles distorcem a realidade, eles distorcem a verdade, para dar margem a uma falsa salvação, a um falso Messias, a uma falsa palavra, que vivem pela graça. E por isso que não vivem pela lei. Então, na realidade, eles confessam com a própria boca que os 10 mandamentos, preceitos e leis, é a mesma coisa. Para eles não tem valor algum, mesmo falando. Entendeu? Mesmo falando. Não tem valor. Então, sim, nós vivemos pela lei porque é por ela que nós encontramos a vida. A verdadeira vida. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador e o único e verdadeiro Salvador. Ponto final. Então, nesses 5 primeiros mandamentos, quando se viola o 5º mandamento, que não honra pai e mãe, a pessoa, além de se arrepender, primeiro passo que demonstra que ele realmente se arrependeu do seu pecado, de ofender de várias formas seu pai e sua mãe, é pedir perdão e não mais agredir os seus pais, sejam por palavras, ações ou qualquer coisa semelhantes. E aí, imediatamente, ele vai diante de Deus pedir perdão porque ele desonrou seu pai e sua mãe. Aí Deus recebe o seu pedido de perdão e você é perdoado. Se você não voltar a praticar realmente essas ofensas para com os seus pais. Então, os 5 primeiros mandamentos é uma relação entre o ser humano e Deus, mesmo que o 5º mandamento está explicitamente honrar seu pai e sua mãe. Mas é uma ligação direta entre você e Deus. Por quê? Porque quem honra pai e mãe, honra a Deus. Quem não honra pai e mãe, não honra a Deus. Por que você acha que Deus é chamado de Pai Celestial? Deus é o único Pai Celestial, é o único Pai Todo-Poderoso. Se nós não aprendemos a honrar e realmente fazer de tudo para o bem dos nossos pais, então, como que nós vamos honrar a Deus? Entendeu? Por isso, os 5 primeiros mandamentos estão conectados diretamente com Deus. Agora vamos para os outros 5 mandamentos, que é a relação entre o ser humano e o seu próximo, que diz assim, capítulo 5 de Deuteronômio, verso 17. Você não matará. Aqui no sentido não assassinarás, certo? Por quê? Porque não assassinarás é algo que a pessoa faz porque ela simplesmente quer matar alguém. Ela quer assassinar alguém. Por exemplo, esses absurdos que nós vemos aí nas notícias diárias, onde o marginal ele mata um estudante, ele mata um pai de família, ele assassina uma mãe, assassina um ser humano por nada. Então não assassinarás. E o juízo de Deus não é fraco não, hein? Não é fraco não, tá? Você não cometerá adultério. Por isso que toda relação sexual, ela só é permitida, abençoada e aprovada por Deus dentro do casamento, entre o marido e a esposa. Fora do casamento, negativo. Não, você não cometerá adultério. Você não roubará. Dentro de não roubará, também está implícito sobre a questão de sequestrar. Sequestrar uma pessoa para fazer extorsão, para roubar aquela pessoa, etc. e tal. Então, roubar e sequestrar está dentro da mesma questão de furto, roubar, né, sequestrar e etc. e tal. Você não sustentará falso testemunho contra o seu próximo. Você não pode falar mentiras contra o seu próximo. Você não pode fazer um falso testemunho. Você não cobiçará a mulher do seu próximo. Você não desejará a casa do seu próximo, o seu campo, o seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, ou qualquer coisa que pertença ao seu próximo. O que é do seu próximo é do seu próximo.
você, portanto, não cobiçará. Ok? Então aqui nós temos a repetição dos 10 ditos, né? Segundo os nossos mestres do Hassidismo, né, dos ensinamentos mais profundos da palavra, eles nos falam da seguinte forma sobre essa questão. O ensinamento racídico, eles elaboram, né, acerca do propósito de Deus ao criar o mundo, que deve haver uma fusão entre o espírito e a matéria, entre o mundo espiritual e o mundo físico, é isso que quer dizer. Uma vez que Deus criou o mundo de uma maneira em que ele é predominantemente material, que é este mundo que nós habitamos, que é chamado o mundo de Asiá, o mundo da ação, e ele é fortemente materialista, ok? Então, a nossa tarefa, de uma forma geral, por estarmos aqui neste mundo de Asiá, é infundir nele um propósito mais elevado e revelar a essência interior, o âmago espiritual que pulsa dentro de cada uma das criações divinas, ok? Então, o que nós temos aqui dentro desse aspecto que os nossos mestres do Hassidismo traz para nós? A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, chegando por aí, a nossa querida irmã, a Isabel Marmol Piso, né? Lá de Franca, juntamente com a Fátima, a Fatinha, a nossa Fatinha, o Chico, e os seus familiares ali que moram em Franca e região, ok? Então, shalom para vocês, um beijão no coração, Baruch Hashem. Então, amados, o que os nossos mestres querem dizer aqui? Dentro desse sentido, esse mundo predominantemente materialista, Deus nos colocou aqui para nós refinarmos este mundo, fazer com que ele seja mais suave, mais leve, né? Realmente as questões materiais que estão dentro do campo material e financeiro, tudo que envolve esse campo aí, nós possamos trazer um refinamento dentro de uma visão espiritual, celestial, espiritual, para que realmente nós possamos revelar a essência interior em cada coisa. Porque, como fala aqui, né? O âmago espiritual que pulsa dentro de cada uma das criações divinas. Nós temos 4 reinos: o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. São 4 reinos. Dentro desses 4 reinos tem as suas múltiplas e milhares de ramificações, ok? Tudo isso não existia. Só Deus existia. Isso que se chama zero absoluto. Então, no zero absoluto, só Deus existia. Não havia espaço para mais nada. Então aí, como os nossos mestres dizem, né? Deus, ele fez tzimtzum. Tzimtzum. Ou seja, Deus se contraiu para existir um espaço. Então, nessa contração de Deus, criou-se um espaço. Nesse espaço, Deus, ele criou o universo. Esse pequeno universo, que tem mais de 240 bilhões de galáxias. E cada galáxia, ela contém dentro do seu diâmetro milhares, milhões e trilhões de quilômetros de anos-luz. Então, por isso, para nós, simples mortais, só a nossa galáxia, dentre das mais de 240 bilhões de galáxias, nós achamos que a nossa galáxia ela é infinita, e ela não é. Além dela, tem mais 240 bilhões de galáxias. Só que todas elas são finitas. Por quê? Porque há um só infinito. En Sof, Deus. Só ele é o infinito. Para ele, tudo isso daí, ele se curva, como diz o profeta,
ele se curva para olhar o que está acontecendo nesse universo. Esse é o nosso Deus. Por isso, ao repetir os 10 ditos, os 10 mandamentos, e quando ele nos fala explicitamente nos primeiros mandamentos sobre a questão de só a ele servirás, só a ele adorarás e não farás para ti nenhum tipo de imagem ou escultura para adorar, é porque só ele pôde fazer o que é de fato o nosso universo. Ninguém se assemelha a ele. Por isso, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há associação para ser chamado de dois ou deidade. E nele não há nenhuma associação para ser chamado de três ou trindade. Nele não existe nem trindade, nem dualidade. Nele só existe Echad, um e único. Entendeu? Então, essa realidade que nós temos aí. E o âmago espiritual, revelar o âmago espiritual. Por quê? Porque nos 4 reinos, tudo foi criado pelo poder da palavra divina. Então, no reino mineral, no reino no reino vegetal, no reino animal e no reino humano, tudo tem uma centelha divina. Por quê? Porque Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico, não foi outra língua que ele usou o alfabeto hebraico para criar todas as coisas. E todas as coisas têm no seu âmago uma centelha divina, mesmo no reino mineral, mesmo no reino vegetal, mesmo no reino animal. Aceitar a centelha divina no reino humano é fácil. Por quê? Porque nós temos a famosa expressão feito à imagem e semelhança de Deus. Mas muitos menosprezam os outros 3 reinos. Mas todos os 4 reinos têm a centelha divina. É isso que os nossos mestres falam. Então aqui existe um perigo de sobrecarregar o mundo de uma forma muito espiritual, indo além daquilo que ele pode confortavelmente absorver. Ou seja, na atual configuração, o muito, isso significa um excesso de divindade no nosso mundo com a configuração atual, seria prejudicial ao próprio universo, porque haveria um desequilíbrio. Por isso, os nossos mestres falam que com a criação que Deus fez, ele fez pelo poder da sua palavra, é o poder espiritual, é o poder divino. Então, por isso, o mundo material, que está conectado com essas 240 bilhões de galáxias, e dentro delas, menos do que um grão de pó, infinitamente menos do que um grão de pó, o nosso planeta Terra está dentro de todo esse universo de mais de 240 bilhões de galáxias. Entendeu? E Deus se agradou de fazer deste insignificante mundo, chamado planeta Terra, colocar aqui o ser humano para refinar esse planeta. É deste planeta que todo o universo depende. Porque é aqui que Deus colocou o ser humano para refinar o materialismo, o mundo inferior. Esse mundo que nós habitamos, ele é o mundo mais inferior de todas as galáxias. Por isso nós somos infinitamente menor que um grão de areia diante de todo o universo. Mas é através deste insignificante planeta que Deus colocou o ser humano, a sua imagem e semelhança que foi formado, para refinar este planeta. E através desse planeta, o universo é refinado. Por quê? Porque se nós, seres humanos, falharmos na missão divina, tudo voltará ao zero absoluto.
o caos absoluto em todo o universo, ou seja, todas as 240 bilhões de galáxias deixariam de existir, porque falhamos na nossa missão. Aí o mundo vira pó, e aí volta ao zero absoluto, só Deus existe. Porque Deus é a única e verdadeira realidade. Entendeu? Como que todo o universo depende de você? Por isso que os nossos mestres falam que a sua palavra, o que você diz, repercute nos 4 reinos e todo o universo. A sua palavra corre todas as 240 bilhões de galáxias. Você acha que isso é pouco? Veja o que Deus confiou em você. Veja porque Deus, Ele devolve a tua alma pela manhã para você viver novamente, para cumprir essa missão. Veja como que Deus, Ele é realmente maravilhoso para contigo. E Ele te chamou para ser sócio dele. Então, não menospreze esse pedido que Deus fez a você. Ok? Baruch Hashem. A Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, Baruch Hashem. A Tereza Jacinto, que chegou por aí, Baruch Hashem. A Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, né? Já anunciamos a tia aqui, viu, Maria do Socorro Salles, de Brasília, no começo da live, ok? Baruch Hashem. A palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, nesta nossa aliá, repetir os 10 mandamentos, ele nos fala assim. Então Moshe chamou o povo e disse, Deus falou face a face com vocês na montanha. Ok? Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre os 2 relatos dos 10 ditos. O primeiro no Monte Sinai, ou no Monte Horeb, ou Horeb, né? E agora, ali às portas de entrar na Terra Prometida, Moshe vem repetir os 10 ditos. Então o primeiro relato dos 10 mandamentos, que nós vimos lá no livro de Shemot, né? Que é Êxodo, né? Consiste na descrição dos acontecimentos em tempo real, naquele exato momento, as coisas acontecendo, né? Não se viu nenhuma imagem, nenhuma semelhança de Deus. O monte fumegava, nuvens densas estavam sobre o monte, raios, relâmpagos, trovões, a terra tremendo, o sopro de Deus falando com Moshe e o povo, os 10 ditos, ok? Então, tempo real. A segunda narrativa, que é esta em que Moshe está falando com aquela nova geração que vai entrar na Terra Prometida, é a descrição realizada por Moshe como parte da sua revisão histórica do Êxodo, do povo judeu, do Egito e a sua viagem através do deserto. Reviver o primeiro relato da entrega da Torá nos permite vivenciar a presença de Deus na Torá à medida que a estudamos. Ou seja, estudar a Torá é algo nobre, sublime e de muita elevação espiritual. Quem deixa de fazer leitura da Torá, estudo da Torá, de estar participando onde há estudo da Torá, etc. e tal, está perdendo uma excelente, né, oportunidade realmente de estar junto de Deus e poder aprender com Deus, né? É Deus que nos ensina, né? A sua Ruach HaKodesh, né? O espírito de profecia, o espírito de sabedoria de Deus é que nos enche realmente de aprendizado, né? Ruach HaKodesh, né? O espírito de santidade, o sopro, literalmente, sopro de santidade de Deus. É o mesmo sopro que Deus soprou nas narinas do primeiro homem, Adão, né? Adão Faustino da Costa, né?
da cidade de Belos Montes, em Goiás, né? Aí está aí Adão. Então, é nesse sentido aí, né? O sopro divino que cada manhã Deus sopra em nossas narinas, retornando a nossa alma no novo fôlego de vida, para vivermos um novo dia, para prestarmos a Ele um serviço adequado e refinarmos esse mundo que nós habitamos, ok? Então, por isso, esta experiência evita que esqueçamos que seu estudo é um encontro espiritual entre Deus e nós. Então, quando nós estamos estudando a Torá, é de fato um encontro com Deus. Quando nós estamos aí, lei para os ignorantes, mandamentos, leis, preceitos, mesma coisa. Então, quando nós estudamos leis, é um encontro com Deus. Quem quer ter um encontro com Deus, aprenda a estudar as leis de Deus e viva pelas leis de Deus para que você tenha a vida eterna, passando pela redenção final nos dias de Mashiach e depois tomando posse do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, pelas leis de Deus. Ok? Então, por isso, não é uma mera ocupação intelectual ler, estudar, ouvir, participar dos estudos de Torá. Escutar o segundo relato dos 10 mandamentos aqui nessa oportunidade para a nova geração, os 10 mandamentos formulado como parte do discurso, né, de Moshe ao povo, possibilita-nos empregar o nosso próprio intelecto humano para estudar a Torá, internalizá-la e absorver a sua mensagem completamente. É dessa maneira que se atinge o objetivo de fazer deste mundo uma moradia de Deus. Vamos repetir? É dessa maneira que se atinge o objetivo de fazer deste mundo uma moradia de Deus. De que forma? Quando fala aqui dessa maneira. O que é dessa maneira? Estudar e viver as leis de Deus. Ei, meu Deus do céu. Não tem como a pessoa transformar este mundo para ser a moradia de Deus sem estudar as leis de Deus. Graça. Só se for piada. Aqui não. As leis de Deus é para refinar o mundo e para transformar o mundo na moradia de Deus. Está disposto? Ok? No Jardim da Torá, os nossos mestres nos falam que nessa paraxá, né, que nós temos aqui, né, Vait Hanan, nós temos aqui a grande questão, né, em que o próprio nome Vait Hanan, a sua tradução é Eu Implorei, falando sobre a questão de Moshe. E o valor numérico da palavra Vait Hanan é um valor de 515, porque cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, e a palavra Vait Hanan, ela tem somando as letras, os valores de cada letra, dá 515. Esse foi Eu Implorei. Esse foi a petição de Moshe, no mínimo, em 515 vezes, para que ele pudesse entrar na terra prometida, ok? Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, sempre nas suas palavras, ele traz para nós uma aplicação dentro do conhecimento da Torá, no sentido de que nós precisamos viver com a redenção. O que é viver com a redenção? Temos que lembrar que redenção está conectado com Mashiach. Por isso chama-se redenção final com Mashiach. Então, nos dias de Mashiach, a redenção final
ela será o último processo de todo o refinamento dos 4 reinos para a posse do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Durante esse período, até os dias de Mashiach, nós vivemos redenção, ou seja, nós vivemos o nosso dia a dia procurando a nossa redenção, né? Sermos sarados e curados em todos os níveis da nossa vida. Então, viver a redenção que o Rebbe Menachem Mendel traz nas suas mensagens constantemente é no sentido de nós vivermos o nosso dia a dia com Mashiach, com a Torá, com a redenção final. Então, viver no jardim da Torá é viver nas leis da Torá, os 10 mandamentos, as 7 leis universais. Vivermos no jardim da Torá é vivermos diariamente com leituras, estudos, ouvir, participar da Torá nos seus aprendizados e viver o nosso dia a dia. Viver com a redenção significa nós estarmos no jardim da Torá, significa nós já estarmos vivendo o futuro no presente. Sem você viver o futuro no presente, você não tem como tomar posse do futuro. Por isso o Rebbe constantemente diz, viver a redenção é estar no jardim da Torá. E assim, dentro desse sentido, obviamente, a forma de nós antecedermos o futuro no presente. Dessa forma, nós vivemos a redenção final com Mashiach agora, neste exato momento. É isso que o Rebbe ele traz para nós nesse ensinamento, entendeu? Então, por isso, nós não temos futuro se nós não vivermos o futuro no presente. Se o nosso presente não está no futuro, então nós não temos futuro. Então entra aquela questão das pessoas que foram dominadas pelo materialismo nas suas diversas ramificações. Então eles vivem o aqui e agora e o momento, nada mais do que isso. Então, por viverem o aqui e agora, este momento, nada mais do que isso, então, pó, vão virar simplesmente pó. Não terão redenção final e muito menos a vida eterna. Por quê? Porque abandonam tudo que está relacionado com Deus e só vivem o seu momento. Nada mais do que isso. Então, não vive o futuro no presente. E não viver o futuro no presente é não ter futuro. Então, por isso o Rebbe diz, viver com a redenção é você suspirar, respirar, exalar a redenção final com Mashiach agora. Por isso fala que os dias de Mashiach seja para o nosso tempo, para a nossa época, para o nosso agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Entendeu? Então, isso faz parte de viver no jardim da Torá. Então, o Rambam, ele nos fala que implorar a Deus, o que é a prece? Implorar a Deus? Então, o Rambam diz, ele descreve a prece da seguinte maneira, a obrigação que esse mandamento acarreta é oferecer sacrifícios todos os dias, louvar o Eterno, bendito seja, e depois pedir pelas próprias necessidades, e então louvar e agradecer a Deus pela bondade que Ele nos concede. Então, na visão de Rambam, né, nós temos aqui, de fato, 4 passos para a nossa prece, a nossa oração, a nossa reza, como você quiser chamar, não tem problema nenhum. Uns gostam de falar, eu oro, outros dizem, eu rezo, outros dizem, eu faço prece, etc. e tal. Não tem problema nenhum. Dirigindo ao único Deus, Baruch Hashem. Você pode simplesmente dizer assim, eu gosto de conversar com Deus. Amém, Baruch Hashem. O importante é você se dirigir ao único Deus, ao único Criador, ao único Salvador. Ponto final. Simplesmente isso. Não tem problema como você chama essa sua conversa com Deus, ok? Então, nesse aspecto, o Rambam nos fala
que nós temos 4 etapas no momento da nossa conversa com Deus, da nossa intimidade com Deus, uma outra expressão que você pode usar também, na sua prece, oração, reza, etc. e tal. Então, primeira coisa, ele fala súplicas todos os dias, ou seja, você precisa ter vamos dizer, uma aplicação, uma vivência todos os dias de se dirigir a Deus. Nesse momento que você se dirige a Deus, então você entra já imediatamente com o quê? Louvor a Deus, segundo passo. Então você vai enaltecer a Deus. Terceiro passo, aí você vai fazer as suas petições, as suas próprias necessidades, etc. e tal, ok? Então aí você vai no quarto passo, em que você vai louvar e agradecer ao mesmo tempo a Deus. Por quê? Porque você já toma posse daquilo que você peticionou a Deus. Aquilo que você peticionou a Deus é legal aos olhos de Deus? É bom? É agradável a Deus? Então você já louva e agradece a Deus pelas respostas, pelas bênçãos que Ele vai te dar no momento que Ele sabe que é o momento adequado para você receber as respostas às suas preces. Entendeu? Então, Rambam, ele diz exatamente isso, né? O quarto passo é louvar e agradecer a Deus pela sua bondade que ele concede a cada um de nós. Você está vivendo no jardim da Torá. Especificamente, a dimensão fundamental da prece é pedir a Deus pelas nossas necessidades. Isso sempre foi a base de todo ser humano, não restam dúvidas. O louvor e o agradecimento que precedem e seguem os nossos pedidos são meramente um elemento suplementar da mitzvah, né? Do mandamento, do preceito, da lei de você se dirigir a Deus abrindo o seu coração em prece. A pessoa deve perceber que Deus é a verdade, a verdadeira fonte para cada aspecto do sustento e bênção que ela recebe. E deve se aproximar de Deus francamente com pedidos sinceros. Ou seja, aqui, né, o que os nossos mestres trazem, baseado no que Rambam, Maimônides, fala sobre esses aspectos, né, da sua prece para com Deus, você deve perceber, ou seja, você deve reconhecer. O que você deve reconhecer? Que Deus, o soberano, ele é a única e verdadeira fonte de todos os seus benefícios, de todas as suas bênçãos. Que somente dele procede tudo, sem exceção. Então é nesse aspecto que nós precisamos nos dirigirmos a Deus para estarmos no jardim da Torá. Nesse sentido, realmente, obviamente, quando você tem essa conexão com Deus e esse conhecimento de Deus, obviamente você vai se aproximar dele de forma franca, sincera e vai fazer pedidos legítimos, ok? Muitas vezes, no entanto, não nos contentamos em pedir a Deus aquilo que precisamos. Desejamos uma medida de fartura que vai além das nossas necessidades. E, de fato, é muito mais do que merecemos. Pedimos uma dádiva que reflita a generosidade ilimitada de Deus. Pois cada um, né, cada pessoa, judia e não judia, são muito caras para Deus, como um único filho, ou um filho único que ele tenha, que um pai tem. É por causa dessa proximidade intrínseca, ele nos concede favores e supera nossas necessidades e nosso merecimento. Aqui, o que os nossos mestres querem dizer para nós é que nós não precisamos pedir a Deus além daquilo que nós precisamos. Nós não precisamos pedir além das nossas medidas, né? Irmos além
das nossas necessidades. Nós precisamos rogar a Ele o que nós precisamos. Então você vai diante do único soberano e você vai falar com Ele o louvor, o reconhecimento que Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho. Você vai à presença daquele que é o único, o infinito, o único Deus Todo-Poderoso. Você presta a Ele adoração, louvor, gratidão. E depois você entra com a sua petição. Aquilo que você realmente precisa. E não ir além daquilo que você precisa. Por quê? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele responde às nossas preces além do que nós precisamos. Você não precisa pedir a mais. Ele faz isso porque Ele quer fazer. É o desejo dele de abençoar cada um que vai à sua presença, que o busca de todo o seu coração, com toda a sua alma, com um amor sincero e verdadeiro. É a vontade dele de presentear a cada um de nós além do que nós precisamos. Então, por isso, nós não precisamos pedir a mais. É a mesma coisa que quando você chega para o seu pai, por exemplo, né? E você quer ir lá na padaria, onde tem lá o setor de confeitaria, né? E lá tem alguns doces ali, por exemplo, né? Que você ama e você sabe, entre aspas, né? Um exemplo, né? E você sabe que com 20 reais você vai comer os doces que você quer, sem ser glutão, mas de forma medida, né? E você sabe que você não vai precisar mais do que 20 reais para poder ir lá na padaria, no setor da confeitaria, e comprar ali aqueles docinhos que você tanto gosta. Aí você chega para o seu pai e fala: pai, eu quero ir lá na padaria lá comprar uns docinhos lá e saborear os docinhos lá. Aí o pai fala assim: quanto que você quer? Ah, uns 100 reais tá bom. O quê? 100 reais para comprar uns docinhos? Com 20 reais você compra doce suficiente, sem você precisar ser glutão. Então o pai percebe que você pediu mais do que precisava. E 100 reais você vai fazer o que não deve. Então você vai entrar na glutonaria, por assim dizer, ou vai desviar, né, a sobra para outras finalidades não legais. Entendeu? Então, o filho chega para o pai e diz: pai, eu vou na padaria, eu quero ir na padaria e eu preciso de 20 reais para comprar aqueles docinhos lá que eu gosto lá. O senhor me dá os 20 reais? Aí o pai, ele enfia a mão no bolso e fala: tó, filho, os 20 reais para você comprar os seus docinhos, e toma mais 20 reais para você comprar alguma coisa mais que você desejar, que seja lícito, né? E que seja saudável para você. Então ele deu 20 a mais que você não pediu, mas ele deu. Por quê? Porque o pai, ele ama quando o filho é sincero. E ele recompensa. Então, o nosso Deus é assim. Então, nós não precisamos estar preocupados se nós vamos, de nós pedirmos a Deus além das nossas necessidades. Então, o repetir os 10 mandamentos nos leva ao jardim da Torá, nos leva ao jardim de Deus, nos leva à casa de Deus. E isso é para que nós possamos nos sentirmos desta forma, para podermos transformar este mundo na moradia de Deus, na casa de Deus, para que sempre possamos estar no jardim da Torá, no jardim de Deus, na casa de Deus. Entendeu? Deus é bom, né? Muito bom, não restam dúvidas, ok? Baruch Hashem. Aura Lisboa está por aí também, toda a família. Shalom, shalom, lá de Belém do Pará. Amanhã, pela graça bendita de Hashem,
vamos estar de volta, vamos juntos. A nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é baseada na lei de Deus, os 10 mandamentos, as 7 leis universais. Shalom, shalom, até amanhã.